o que Deus inspirou o apóstolo Paulo a escrever aos Efésios. E aí eu quero agradecer aos meus alunos de terça-feira que têm me ajudado a estudar e a entender essa carta maravilhosa. Os alunos estão aí? Amém, graças a Deus. E nós estudamos juntamente que a cidade de Éfeso estava ladeada pelo mar. Tinha um porto muito importante. Na época, a Roma fazia todo o seu comércio passar pela cidade de Éfeso. Então era uma cidade importante do ponto de vista comercial, marítimo, de turismo também. Lá naquela cidade tinha uma efervescência também, porque lá existia um grande templo da deusa Diana. E os efésios, eles adotavam a prática de ir no templo da deusa Diana. Quando Paulo sentiu da parte de Deus de fazer a sua segunda ou terceira viagem missionária, ajudem aí, alunos. Eu não sei se foi a segunda ou a terceira viagem. Ele passa pela cidade de Éfeso e ali ele começa a fundar uma igreja, uma comunidade. Então, eu quero que vocês tenham isso em mente. Uma comunidade nova de cristãos numa cidade urbana, numa cidade que tem um porto, que tem praia. Então, uma cidade bastante movimentada e onde todo aquele pensamento cristão era algo desconhecido. Eles tinham a própria vida deles, baseada no comércio, baseada no turismo, baseada na sua religião, que era lá do templo da deusa Diana. Chega então Paulo e vai ali começar uma pequena comunidade de fé. E como ele faz isso? Aqui nessa carta, ele vai nos dizer, e é óbvio que eu não vou falar de toda, mas só de alguns pontos. Ele vai nos falar de alguns princípios importantes para que a pessoa que está vivendo numa sociedade agitada possa viver os valores cristãos de uma forma abençoada. Primeira coisa que Paulo fala, nós estamos lá no capítulo de número 1. E eu vou pular direto para o versículo 3. E ele diz o seguinte, Efésios 1:3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Até aqui eu vou fechar um princípio para você entender por que Deus te criou e por que Ele tem te sustentado a cada dia, para que você possa entender que antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, Deus estabeleceu um plano de amor para a vida de cada um dos seus filhos. E você pode não acreditar, mas este plano inclui a sua vida. Ele pensou em você antes de você pensar nele. Ele pensou em você antes de você existir. Na verdade, Ele pensou em mim e em você antes do mundo existir.
este, para você ter uma compreensão da grandeza do amor de Deus e da profundidade do plano dele. Por isso que o autor de Provérbios vai dizer que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas que no final são caminhos de morte. Por quê? Porque se Deus já pensou em você há tanto tempo e planejou um caminho de paz, de alegria e de amor para a sua vida, por que você não aproveita este projeto? Por que você não aproveita melhor esse plano e esse convite? Isso vai nos levar direto para o capítulo de número 2. O capítulo de número 2 dessa carta de Efésios vai dizer o seguinte: na realidade, ninguém dá bola nenhuma para Deus. Na realidade, cada um quer seguir. Eu preciso de mais som, senão eu não vou chegar até o final. Na verdade, obrigado, cada um quer seguir o seu próprio caminho e tomar as suas escolhas. E isso é parte da natureza humana, porque Deus nos criou com a capacidade de pensar, de decidir, de escolher, de gostar. Então tem gente aqui, por exemplo, que escolheu e que gosta de Palmeiras. Tem outros aqui que gostam de Corinthians. Há uns que gostam de São Paulo. E se perguntar, vai encontrar Santista. Mas ainda tem uns que não gostam nada disso e que estão já pensando, é melhor separar por aí. Há então uma diversidade de gostos, de escolha do ser humano. E Deus que nos criou com essa capacidade criativa, porque diz as Escrituras que Ele nos fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Oh, meu irmão, minha irmã, meu querido, se você soubesse o potencial que existe dentro de você, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Deus te criou de uma maneira tão bonita, tão perfeita, tem tanto potencial dentro do meu e do seu coração. Mas esse potencial só pode ser plenamente explorado, utilizado e bem aproveitado quando nós entendemos que Deus nos criou com um propósito e nos chamou para viver esse propósito antes da fundação do mundo. E aí a dúvida fica, mas então como é que acontece, como que faz para esse ser humano, essa coisinha tão ruinzinha que às vezes a gente é, essa coisa às vezes tão torta, às vezes eu acordo pensando em fazer uma coisa, chega na metade do dia, eu já mudei de ideia, eu não tenho consistência para permanecer muitas vezes no que eu falo, eu prometo uma coisa para a pessoa e não cumpro. Como que esse ser humano, como eu, que às vezes pensa em fazer o bem, mas não faz, e sabe muitas vezes o que é o mal, e mesmo assim faz. Como esse ser humano assim tão contraditório pode entrar nesse projeto eterno de Deus? E aí eu quero que você guarde uma palavra: graça. Graça, favor imerecido de Deus. É um convite da graça de Deus. Se você tiver ouvidos para ouvir, eu vou fazer questão de ler os versículos 8, 9 e 10 do capítulo 2. Porque Deus
está falando: meu filho, minha filha, ninguém merece viver e experimentar essa felicidade, essa alegria, mas eu, pela minha graça e pelo meu amor, eu as concedo para quem crer. Versículo 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para viver as boas obras. Eu quero chamar a sua atenção para esses 3 versículos do capítulo 2 e pedir que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente com um refletor celestial, e que os seus ouvidos se abram como se abriram os ouvidos de Lázaro, mesmo ele estando há 4 dias numa sepultura. Você pode ouvir Deus falando: é pela graça que eu te salvo, por meio da fé. Isso não vem de você mesmo, é meu dom, é meu presente para você. Aleluia! A dificuldade do ser humano é porque parece que ele nasce com a anteninha do orgulho ligada. Então assim, ele só aceita o que ele mesmo pode fazer, o que ele mesmo pode entender, o que ele mesmo pode conseguir. Mas Deus, que te criou e fez um plano eterno para você, está dizendo que Ele quer te dar um presente da graça dEle, porque Ele que te criou sabe que se não for dessa maneira, você não entra nos braços do amor. Mas, como diz as Escrituras, muitas vezes nós queremos contender com Deus. É pela graça, mediante a fé, é um dom, é um presente, né? E você, como que você faz quando alguém quer te dar um presente? A pessoa te dá um presente, isso mesmo, Lucas. A pessoa quer te dar um presente, ela vem com um presente na mão, bonito, um pacote com um cartão para o seu nome. Você chega, ela vai te dar um presente, você fala assim: para aí, quanto que custou? Não é isso que você faz, né? E aí você já vai colocando a mão no bolso, né? Se for uma caneta, pode ser. Se for um caderno, talvez. Se for um carro, quem sabe? Um apartamento, pode até ser. Uma casa na praia. Mas eu quero te dizer uma coisa: não há dinheiro nesta vida e neste mundo que pague o valor da sua alma. Não há dinheiro nesta terra que você consiga acumular, que vai ser suficiente para pagar o valor da sua alma. Mas eu quero te dar uma boa notícia: Deus está com o presente na mão. E Ele está dizendo: eu já paguei esse preço. Lá na cruz do Calvário, eu derramei meu sangue precioso e morri por você para pagar o preço da sua alma, para você estar comigo hoje e para sempre. Para sempre adorado é, para sempre exaltado é. Ele vive e ressuscitou. Oh, meu irmão, quanto vale o valor de uma alma? Não há bens nessa terra capaz de comprar. Por isso Deus quer você perto dele, e Ele diz: é pela graça que essas portas vão se abrir. E Ele diz que isso não vem das obras, para que ninguém se orgulhe.
sou bom, eu sou mereço, eu nunca fiz nada errado, eu nunca pequei, nunca contei uma única mentirinha, nunca passou um único pensamento errado daquela pessoa, sabe, desagradável que mora do meu lado, nunca passou um pensamento errado para aquela pessoa que pisou no meu calo, nunca, verdade. Tem alguém assim que nunca cometeu nenhum pecado? Meu Deus, tem Jesus estava lá e ensinando, e apresentaram diante dele uma mulher que foi pega em ato de adultério. E eles queriam apedrejar aquela mulher e condená-la. Mas Jesus então diz: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E todos então saíram, porque todos sentiram a sua consciência os acusando. Oh Deus! Oh meu irmão, minha irmã, quanto antes nós sentirmos a nossa consciência nos acusar, que nós não temos mérito algum para chegar diante de Deus, e nós então recebemos esse presente da graça do Senhor, mais tempo nós vamos ter a oportunidade de viver e desfrutar essa paz, esta alegria e este amor que Jesus quer colocar nos nossos corações. Querido, diz o versículo 10: somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. As boas obras têm lugar, sim. Claro, Deus nos chama para ser sal, para ser luz, para fazer o bem. Mas nenhuma das boas obras e atitudes que nós devemos fazer são suficientes para nos justificar, porque nós continuamos a ser pecadores. Só existe uma coisa que pode te justificar, meu irmão. Só existe uma coisa que pode me justificar: o precioso sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Aleluia. Ele é o único meio para trazer perdão e salvação. Então creia, meu irmão, creia, minha irmã, de todo o seu coração. As portas do céu estão abertas para você, e é pela graça. Basta apenas você receber esse presente de Deus pela fé. É isso que Paulo estava falando para os Efésios. Estava falando: olha, nós vamos começar uma comunidade aí nesta cidade, mas para entrar nessa comunidade não precisa ser médico, doutor, capitão, ter dinheiro, não precisa nada disso. A única coisa que precisa é reconhecer que é pecador e que precisa de Jesus, porque a entrada é pela graça. Você entra nessa comunidade pela graça, e a porta do céu se abre também pela graça. É por isso que nós já vamos direto para o capítulo 4, aonde Paulo vai falar o seguinte: que na sua graça, e por causa da sua graça, que está operando na vida daqueles que creem, nós somos chamados a viver este propósito nas nossas vidas. Viver, versículo 1 do capítulo 4: portanto eu, prisioneiro do Senhor, peço que andeis do modo digno para com o chamado que recebesses, com toda humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros e procurando manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Glória a Deus. Preste atenção. Diante de um propósito tão elevado,
que Deus tinha com a vida desses efésios, que nada conheciam do Senhor. Diante de um propósito que Deus tem, tão grande e tão elevado, com a minha e com a sua vida, o que você acha de andar segundo este caminho? O que você acha de viver segundo este caminho? Uma vez, os discípulos estranharam essa maneira de Jesus falar. Porque Jesus tinha falado para eles: olha, eu vou embora para a casa do Pai. E eu vou preparar lugares para vocês. Eu vou e vou voltar. Mas eu vou voltar. E depois eu vou levar vocês. Tá bom? Os discípulos ficaram com dúvidas sobre o que isso significava. Olha só, preste atenção numa coisa. Não é vergonhoso ficar com dúvida. Lembra que nós falamos no começo? A vida é um processo de crescimento, de aprendizado. Não é vergonhoso você não saber, você não entender, você não compreender. Sabe o que é vergonhoso? Você não buscar, você não correr atrás. Se você sabe que há uma coisa boa para você, por que você fica titubeando em ir atrás disso? Não é vergonha nenhuma a gente não saber. Paulo estava falando aqui de algumas coisas estranhas e os discípulos estranharam aquilo que Jesus falou. Como assim? Você está aqui com a gente, você está dizendo que vai embora e depois vai voltar? Que conversa estranha é essa? Eles não tinham entendido nada ainda que Jesus precisava passar pela cruz, morrer e ressuscitar. E Jesus ainda fala: olha, por que vocês estão com dúvida? Vocês sabem para onde eu vou, vocês sabem o caminho. E os discípulos então falam: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como nós podemos saber o caminho? Como que nós vamos saber o caminho se nós nem sabemos para onde o Senhor vai? Sabe o que isso me faz lembrar? Me faz lembrar Nabucodonosor e o sonho que ele esqueceu. E queria que alguém contasse para ele qual era a interpretação do sonho que ele esqueceu. Com certeza você já participou de alguma conversa que alguém sonha, aí chega lá na empresa ou na escola logo cedo e fala: então, eu sonhei com uma coisa assim tão estranha, o que será que significa isso? Aí eu falo: eu acho que é isso, quando sonha com cobra é não sei o que lá, quando sonha com papagaio é não sei o que lá, quando sonha com isso é morte, quando sonha que aquilo é nascimento. Todo mundo tem um palpite do que significa o sonho. Agora, imagine você chegar lá amanhã no seu trabalho, na sua escola, e a pessoa falar assim: olha, então, eu queria saber o significado do sonho, mas eu não lembro qual é o sonho. Deus amado. Aí só Deus, não é? E como Deus revela sonhos, Ele revelou este sonho também. A interpretação do sonho. Você está entendendo? Tem coisas que você pode viver a sua vida inteira. Você pode estudar todos os livros que tem nesse universo. Você pode rodar por todos os países e ter todas as experiências possíveis e você não vai aprender. Você entende isso? Há uma limitação na nossa mente, na nossa capacidade de raciocínio.
raciocínio. Você pode ser um bom advogado, um bom médico, um bom pai de família, uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa filha, um bom estudante, um bom trabalhador, mas tem coisas que se Deus não te ensinar, você não vai aprender. Mas aprove a Deus revelar a sua graça e a sua verdade a nós. Por isso Paulo disse: olha, vocês precisam aprender a viver de acordo com esse propósito eterno que vocês foram chamados. Às vezes a gente deixa a nossa vida virar uma casquinha de ovo e só vive aquilo que a gente entende, mas Deus te chama para viver pela fé. Deus, aleluia. Por isso é com humildade, com mansidão, com paciência, suportando uns aos outros. Olha só, preste atenção nisso. Nós estamos em estágios diferentes da nossa caminhada. Tem coisas que eu posso te ensinar e tem coisas que você pode me ensinar. E nós precisamos aprender a nos respeitar um ao outro. O desprezo, o preconceito é como se você dissesse que você é tão bom. Disse Jesus: bom só existe um, que é Deus. Aleluia. Os demais, todos nós somos iguais. Por isso eu quero já pular para o capítulo 5. E no versículo 1 e 2, caminhar para o encerramento desta mensagem. Você, talvez que nunca leu as Escrituras, você vai se surpreender com o que Deus quer da sua vida. Você vai se surpreender. Às vezes a gente pensa que, Ricardinho, vem aqui, preciso de ajuda. Aqui do meu lado. Daqui a pouco eu vou chamar o seu pai e a sua mãe e o seu irmão para vir. Certo? Se você fica aqui esperando já, tá bom, obrigado. Preste atenção. Aqui, me ajuda aqui. Segura para mim. Isso. Preste atenção o que diz o versículo 1 do capítulo 5. Oh, Deus. E que Deus coloque fé no seu coração para acreditar que isso é verdade. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício de aroma agradável. Obrigado, vai lá. Daqui a pouco eu te chamo de novo. Olha o que Deus pensa da sua vida. E Ele pensa isso antes de você nascer, antes de você existir. Ele tem um propósito. Às vezes você pensa que é ser só uma pessoa melhor e consertar uma coisinha aqui, outra ali, dar um nó em algum lugar e colocar outra coisa debaixo do tapete. Mas não, eu vou repetir o que Deus quer com a sua vida. E Ele está te sustentando com vida no dia de hoje para que você ouvisse isso. Sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como Cristo andou. Você e eu
comedores de feijão da zona leste de São Paulo, Deus quer que a gente imite o próprio Deus. Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, e Ele quer que a gente imite Ele. Mas você está falando sério, pastor? Olha, pode ser até que eu não esteja falando sério, mas a palavra de Deus está falando sério. Então o negócio é muito mais difícil do que eu pensava. Isso mesmo. Por isso que é pela graça. Por isso que é um dom. E por isso que eu e você precisamos da ajuda de Deus. Deus não quer apenas abrir a porta de um emprego que você está precisando. Deus não quer apenas te libertar de algum vício que esteja te prendendo. Deus não quer apenas acabar com uma possível contenda que tem na sua casa. Ele quer que você se levante como um filho, como filha amada, que foi chamada para refletir a Deus nessa terra. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se Deus colocou fé no seu coração, para você crer que este é o propósito dele na sua vida, eu quero orar por você. Você não precisa nem sair do lugar. É algo entre você e Deus. Se você, de alguma forma, pode ser que você não esteja entendendo tudo, mas parece que alguma coisa está te puxando para cima, para o alto, para chegar mais perto de Deus. O Espírito de Deus está tocando no seu coração.